porque hoje a gente vai falar sobre um obstáculo, sim, que atrapalha você a conseguir grana no bolso com o seu cartão de crédito, que não te deixa chegar nos 30 mil de grana no bolso usando o cartão, sem precisar trabalhar mais para isso. E nesse obstáculo de hoje, nós iremos falar sobre a falta de apoio. Pois é. Então, essa live é para quem? Essa live é para... na verdade, ela é para as pessoas que, por algum motivo, não têm apoio em casa do marido, da família, da esposa, para fazer o que tem que ser feito. No nosso caso aqui em específico, colocar grana no bolso, usando o cartão e sem precisar trabalhar mais para isso. Vamos tirar esse obstáculo do caminho? Vamos ajudar aí essa galera que precisa superar esse obstáculo? Tem alguém que está nos acompanhando aqui ao vivo que, por acaso, tem esse obstáculo, tem dificuldade em casa aí para convencer o marido, a esposa, o companheiro de que de fato quer e é importante fazer algo diferente para mudar essa realidade? Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu material preparado exclusivamente para vocês aqui, para a gente fazer essa discussão. Muito bom, gente. Bom, o tema de hoje, veja que é possível colocar 30 mil em grana no bolso com seu cartão de crédito, mesmo sem ter apoio do seu marido ou esposa. Eita, coisa boa. Talvez não seja nem... Vocês precisam de apoio de mais alguém aqui, a não ser do marido da esposa? Eu acho que às vezes, por exemplo, essa pessoa que é solteira, às vezes é do namorado, namorada, às vezes é do pai, da mãe, às vezes é de algum amigo, não sei. Pode ser, nesse caso aqui eu especifico apoio em geral. A gente aqui recebe muitas barreiras, no caso de cônjuges mesmo, né? Cônjuges, né? Que fala. Cônjuges ou cônjuges? Nossa Senhora, falei tudo errado aqui agora, Senhor amado. Mas a gente tem muitos relatos aqui de dificuldades mesmo e estranhamento, ranca-rabo, diga-se de passagem, entre esposas, maridos, homens com as suas esposas e mulheres com seus maridos. Mas se tiver algum outro caso aí, vocês podem pontuar aí. De repente tem alguma coisa que nós não estamos sabendo aqui, mas via de regra é entre relacionamento aí, relacionamento mesmo conjugal, tá bom? Show de bola? Bom, o que é essa parada? Eu vou explicar para vocês aqui por quê, tá bom? A gente, desde 2019, fazendo esse trabalho aqui, a gente aprende a conhecer vocês um pouco mais, né? Então, a gente sempre está atento às dificuldades, aos obstáculos. E esse é um grande obstáculo. A gente tem o obstáculo do medo, a gente tem o obstáculo da falta de dinheiro, a gente tem o obstáculo da falta de tempo, a gente tem as pessoas que estão chegando agora, estão conhecendo o nosso trabalho, não sabem que a gente faz esse trabalho desde 2019. E a gente tem um dos grandes motivos que não fazem as pessoas conseguirem fazer o que tem que ser feito dentro ali do relacionamento. Olha que coisa, hein? Então, isso é muito sério. Então, sempre que a gente identifica um obstáculo muito grande, eu sempre procuro desenvolver algum conteúdo para te ajudar de alguma forma com isso. Então, de verdade, espero que esse conteúdo, espero que essa live aqui hoje, ela sirva para que você reforce a confiança que você tem no seu parceiro, na sua parceira, e que vocês consigam ter um objetivo maior, que afinal de contas é mudar a vida do casal, tá bom? Bom de bota, quem diria, hein? Quem diria? Minha mãe ficaria orgulhosa dessa live. Dona Rosângela, manda para ela depois. Trabalhou em curso de noivo muitos anos aqui, até hoje trabalha, afinal de contas, né? E tá vendo aqui eu falar justamente isso. Bom, né? Muito bom, legal demais da conta. Vamos lá. Seguinte, o que é, então, a falta de apoio, tá bom? Normalmente ela acontece quando pessoas que a gente gosta, quando pessoas que a gente ama, são contra por algum motivo os nossos sonhos e objetivos, tá bom? Então, às vezes tá ali a pessoa que gosta, ela é contra ali os nossos sonhos, contra os nossos objetivos. Muitas vezes elas são contra por quê? Primeiro, ela não sabe do que se trata, né? O que eu já ensino aqui é muito contraintuitivo, né? O que o Ezequiel, o que o prof. Ezequiel traz de conteúdo para você
é muito contra-intuitivo. O que é contra-intuitivo, Ezequiel? Não é o comum, não é algo que você vê as pessoas ao seu redor fazendo. Então, por muitas vezes não saber do que se trata, também por desconfiar, por não ter medo dessa questão da internet e tudo mais, as pessoas naturalmente vão desconfiar. Tem gente que tem medo de fracassar, né? Tem medo de que você fracasse, tem medo da decepção mesmo. Além, obviamente, também da insegurança. Então, são fatores aqui que a gente entende que são responsáveis aí, principalmente pela pessoa não estar querendo ou não confiar em você, né? Um motivo que eu vou acrescentar aqui também é o seguinte: não está vivendo a experiência do conteúdo. Não está vivendo a experiência do conteúdo, Ezequiel? Não está vivendo a experiência do conteúdo. É muito difícil você que me acompanha aqui diariamente, ó, sabe que eu estou fazendo live há muito tempo, sabe que tem muitas histórias de pessoas de todo o canto do Brasil fazendo, sabe que realmente faz sentido, sabe que é uma habilidade, colocar grana no bolso é uma habilidade sim, que tem que ser desenvolvida por você. Você sabe, você está vivendo isso aqui, você está vendo isso daqui. Explicar isso para uma pessoa que não está vivendo essa mesma experiência que você é muito difícil. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, da importância de você fazer com que ela se entenda também, viva um pouco mais disso. Se só você estiver vivendo a experiência de acompanhar o conteúdo, de acompanhar a live, é muito difícil depois você falar e de alguma forma conseguir mostrar para essa pessoa que isso de fato é importante, tá bom? Só para complementar aqui, essa falta de apoio pode ser falta de apoio dos amigos, da família, falta de apoio do companheiro ou da companheira. No caso de amigos e amigos, também tem muita gente que joga só para trás, né? Amigo e família, às vezes só joga para trás. Nem sabe do que você está fazendo, do que você está tratando, mas para julgar e falar mal é bom demais. Ah, fulano tá doido, fulano tá não sei o quê, fulano tá não sei o quê, acreditando nesse negócio de internet, mexer cartão de crédito, nossa senhora. Família e amigos, você tem que tomar cuidado. Às vezes são pessoas queridas, ótimo, são pessoas boas, são pessoas que você gosta, são pessoas que muitas vezes querem o seu bem e acabam, às vezes, por não estar vivendo o que você está vivendo, também te puxar para trás. Então, muito cuidado com amigos, família, que às vezes, até querendo o seu bem, acabam te dando, te desanimando, te desestimulando. Isso é normal, não é por maldade, é por falta de conhecimento. Pega um pouquinho da minha história aqui. Quando eu fui fazer o financiamento da minha casa, lá atrás, 2015, não teve ninguém para falar para mim o seguinte: pô, Ezequiel, esse negócio não é aí, não é por aí o caminho. Mas por quê? Não me falaram por falta de carinho ou de zelo comigo? Muito pelo contrário, todo mundo queria o meu bem. Só que faltava conhecimento para todo mundo que estava ali naquele entorno meu de que era ruim para mim naquela época. O mesmo serve para o cartão de crédito. Se na sua família, no seu ciclo de amizade, tem pessoas que não têm uma boa relação com o dinheiro, não têm relação com o cartão de crédito, quando você for comentar, vixe Maria, vão ser os primeiros a atacar a pedra ali em você. Então, cuidado, toma cuidado com essa parada, porque isso pode te desanimar e acaba sendo muito, muito ruim, tá bom? Bom, o que que não é? O que que eu não concordo aqui, tá bom? Eu falo sempre sobre o alinhamento entre o casal, mas eu vou acrescentar aqui uma parada. Deixa eu encolher as outras coisas aqui que eu separei para vocês. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: muito cuidado com mentira. Mentira e falta de alinhamento. Mentira só atrapalha. Então, assim, quando a pessoa fala que não tem apoio, eu entendo. Mas não adianta, por exemplo, dentro de um relacionamento. Opa, vai direto. A mentira, ela só atrapalha. Entendeu? A mentira, ela só atrapalha. Então, muito cuidado. Cuidado com o alinhamento do casal em relação ao dinheiro, né? Então, assim,
Eu tive uma. A gente tem relatos aqui, por exemplo, de pessoas que falam assim: tem gente que tira dinheiro escondido do caixa eletrônico para não aparecer na fatura do cartão, né? Então, muito cuidado com aquilo que você tem de alinhamento com as pessoas que você gosta. E não minta. Mentir não é o caminho. Diga o que você quer, por que você quer. Eu vou ensinar vocês a fazer isso daqui hoje, de forma que também ajude essa pessoa a te entender melhor. Mas não siga, eu não aconselho que você siga o caminho da mentira. A gente já teve situações bem tristes aqui de pessoas que, por exemplo, entraram no você com mais dinheiro escondidas, sabe, do marido, da esposa, e não é legal, porque uma hora a pessoa vai acabar descobrindo, né? E aí você tem um sentimento de traição ali, é muito ruim. Então, um bom conselho que eu dou para você aqui é não minta. Não minta, fale a verdade. Parece que a verdade ela doa. Mentir não é um bom caminho. Ocultar, esconder, achar subjetivo também não é um bom caminho. Também não é algo que eu indico aí para vocês. Por quê, Ezequiel? Porque o final não acaba muito bom, tá? Existem outras formas de fazer o que precisa ser feito, de mostrar que é importante. Eu quero explicar isso aqui para vocês hoje, mas não sigam o caminho da mentira, não sigam o caminho de escolher, de esconder e tentar fazer no jeitinho, tá? Beleza, então mentira só atrapalha. Ezequiel, como é que dá para superar essa parada? Então vamos para algumas dicas práticas aqui para vocês, para eu conseguir ajudar vocês aqui de uma maneira mais eficiente, tá bom? Bom, primeira coisa, né? Primeiro item aqui, tá? O que você fala é uma frase que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito. O que você fala não é importante. Como você fala é o que manda, né? Então, a primeira vez que eu escutei essa frase, ela fez muito sentido para mim e eu sempre gosto de repassar esse conhecimento que eu adquiri para vocês. Então, presta atenção, eu vou explicar por quê. O que você fala não é o mais importante. Como você fala é o que manda. A forma que a gente se comunica, a forma como a gente se expressa, ela é muito importante, ela é muito relevante. Então não adianta eu chegar e eu tô vendo um negócio ali, Todd Ezequiel, mineiro, conversa manso, sotaque bonito, mas não sei se esse negócio dá certo. Tô querendo fazer, mas sei lá. É, não sei. Não tem gente que faz assim? Tá falando lá. Agora você chega, olha, o fulano, eu tô acompanhando um trabalho muito legal de algo que a gente não sabe e que pode ajudar a gente a ter uma vida financeira mais tranquila, pode fazer a gente ter uma viagem bacana, pode fazer a gente melhorar a nossa situação financeira. Eu estou gostando demais do conteúdo, gostaria que você participasse comigo. Eu quero fazer, eu quero participar, eu vou, ficaria muito feliz se você viesse junto comigo. Eu entendo de verdade que isso vai ser muito importante para a gente. Então, a forma como a gente se comunica, eu tento usar muito. Imagina se eu tivesse aqui. Ah, gente, o negócio é o seguinte. Hoje eu estou aqui para falar de obstáculo. Aí é um negócio que de dificuldade, né? Que os outros têm de fazer as coisas que tem que fazer, né? Vocês podem olhar, eu tenho que tomar muito cuidado do jeito que eu falo aqui com vocês. Ó, o evento vai ser animal. Eu tô esperando vocês. Vai ser o melhor evento que a gente fez na vida. Começa na próxima semana, dia 24, às 20 horas. Então, o jeito que a gente fala, o como a gente fala, é muito importante. A nossa comunicação ela é muito importante para a gente
se impor, para a gente demonstrar que algo é importante para a gente. Então, podem observar aí que isso é sempre uma coisa que vocês vão me ver preocupado aqui em fazer. É claro que, assim, a gente sempre pode melhorar um pouco mais, mas vocês vão ver sempre eu tentando, eu me importando em como eu me falo, né? Muita gente fala assim, pô, Ezequiel, você passa sinceridade, muita gente me fala isso, e eu fico muito feliz, obviamente, né? Mas uma coisa que, por exemplo, eu tento muito fazer com vocês aqui é olhar no olho de vocês aqui, ó. Muitas vezes, quando eu estou conversando, vocês podem perceber em evento, quando eu estou participando de um evento, muitas vezes eu chego a cara assim, ó, no olho da câmera, assim, porque assim eu tenho a sensação de que vocês estão, você sabe ali que eu estou olhando dentro do seu olho, que eu estou conversando, falando com você. Eu não estou conversando de cabeça baixa, não, eu tenho convicção do que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que meu conteúdo vai sim ajudar você, então eu olho dentro do seu olho para falar. Então, muitas vezes a sua comunicação com a pessoa que você está próximo, com a pessoa que você quer que confie em você, ela também precisa ser feita da maneira mais firme. Então, faz sentido isso? Faz sentido vocês entenderem, vocês terem o como? Fez sentido? Vocês já tinham pensado dessa forma? Se fez sentido, ó, dá um like aí na live, tá vendo? Eu já colocando em prática. Outra coisa também que é muito importante aqui, né? Você tem que agir, né? Muito mais do que palavras, né? As pessoas também, elas não escutam muito bem apenas aquilo que a gente fala. É muito importante fazer. Então, ó, além do como falar, não adianta. Se eu falo firme, se eu chego aqui, se eu falo firme, se eu bato na mesa e chega semana que vem, tá eu. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom, né? Pois é. Vou ensinar vocês a ganhar dinheiro cartão de crédito, tá? Então, assim, não adianta. Tem que fazer. Como é que eu faço, Ezequiel? Não adianta só falar. Um exemplo que eu consigo dar para vocês aqui, para quem me acompanha há um pouquinho mais de tempo, conhece um pouco da minha história, sabe, por exemplo, em que eu estou fazendo um resultado de atividade física, né? Um desafio de atividade física. Uma coisa que talvez pouca gente saiba, nossa, eu vou falar isso agora? Meu Deus, acho que eu nunca falei isso não, mas vou falar, não tem problema não. Uma coisa que muita gente sabe, algumas pessoas perceberam isso, é que o Enzo, meu filho, ele estava um pouquinho acima do peso. Ele estava um pouquinho acima do peso. Algumas pessoas falavam comigo, preocupadas, né? E muito por culpa minha e da Mariana, né? Tô botando a Mariana no meio ainda. Senhor amado, não vai dar bom isso não, mas vamos lá. Eu acho que é bom, importante falar isso com vocês. O Enzo estava acima do peso. E a gente lá em casa precisava mudar a nossa alimentação, nossa rotina, porque eu acaba, ano passado, principalmente, né, de 2020, 2021, eu acabei usando o trabalho como muita desculpa para me alimentar mal, sabe? Então, assim, chegava de um dia igual a hoje, por exemplo, eu chegava em casa e ia lá pedia um hambúrguer ou pedia uma pizza, e aí enchia o pé. Aí, se a Mariana tivesse comigo lá, o Enzo, acabava pedindo para os dois também. E na hora que estava muito cansado, ia lá comia muito doce. Gosto de comer um doce. Nossa, você tá doido? Doce é bom demais, né? Eu, negócio desgramado, eu tô do doce. E, e assim, quando a gente foi perceber, eu estava muito acima do peso, Enzo muito acima do peso. A gente levou ele nutricionista, levou ele numa endocrinologista, e de fato ele estava muito acima do peso, passando da linha da obesidade, né? E eu lembro que num determinado momento a gente começou a falar muito com ele. Ô Enzo, o Enzo é criança, né? Criança é criança, então a criança ela não tem que. Quem dita as regras da alimentação dela são os adultos, não é culpa dela, é culpa nossa. E eu senti que eu estava muito falando com ele, falando, mas eu mesmo não estava fazendo.
Então, às vezes falava firme com ele, eu entendia, mas aí ele me via comendo hambúrguer, comendo pizza, não estava fazendo atividade física. Então, um dos motivos que me fez, além do fato de eu mesmo estar precisando fazer para melhorar a minha saúde, um dos motivos de eu ter feito esse desafio, né, de atividades físicas foi para incentivar o Enzo, mas não só incentivar o Enzo com palavras, mas com aquilo que eu estava fazendo. Então, eu falei assim, pô, se ele vê que todo dia eu tô fazendo atividade física, se ele vê que eu estou me esforçando para alimentar bem, naturalmente vai ficar mais fácil para ele, né? E a gente está colhendo um resultado muito legal, assim, todo mundo está elogiando ele. Ele é a sensação da academia, ele vai comigo para a academia cedo, né? Olha só que legal, né? Ele é meu companheiro de atividade física. Ele vai comigo para a academia 2 vezes na semana e os dias que ele não vai, ele está fazendo natação. Então, olha como o exemplo, né? O Luciano Abrantes até colocou aqui, né? O conselho ajuda, mas o exemplo arrasta, né? E é muito isso, esse ditado é muito conhecido, mas ele tem que ser feito na prática. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês aqui, que é um exemplo meu mesmo e que tem funcionado muito, tá? Então, falar é bom, mas agir é melhor ainda, tá? Bom, outra coisa também que eu gosto de falar muito é sobre o fato de você não pede apoio, você pede permissão, né? Muitas vezes as pessoas elas pensam da seguinte maneira: ah, eu vou, se o meu marido ou se a minha esposa deixar, eu faço. E muitas vezes a pessoa não está envolvida da mesma forma que você está envolvida. E, consequentemente, isso vai fazer com que ela não permita. E pronto, você não vai fazer. Então, tem uma coisa também que faz muito sentido para mim nesse caso, é que para que você faça o que você acredita que é importante, que você que entende que é importante, você pede apoio. Então, você vai chegar para a pessoa, você não vai falar com a pessoa que você precisa da permissão dela, você vai falar que precisa do apoio. Isso serve para muita coisa. Se você fala da maneira que você de uma maneira firme, se você se impõe, se você faz e se você pede apoio, olha, você vai só diminuindo as chances daquela pessoa ali não te apoiar. Então, você pede apoio, você não pede permissão. Apoio é, olha, eu preciso de você para me ajudar com isso daqui. Eu não quero julgamentos agora. Eu vou fazer, eu vou mostrar que eu vou fazer na prática. Então, o momento agora é de apoio. O momento agora não é de permissão. O momento que eu queria que você me apoiasse na decisão que eu vou tomar, porque eu acredito que essa decisão ela é a melhor para a gente, é a melhor para a família, é ela que vai me dar a tranquilidade financeira, ela que vai colocar a grana no bolso, ela que vai permitir fazer uma viagem. É apoio. Apoio é diferente de permissão. Faz sentido? Se fizer sentido, coloca no chat aí. Faz sentido, tá bom? Outra coisa também que eu falo é que ao invés de ficar desanimado ou desanimada, muitas pessoas usam isso como uma forma de se motivar, né? Então, é sim uma das formas, né? Você pode dar apoio para você mesmo, usar esse contra-argumento aí para que você não tenha apoio, usar isso como motivação. Ó, a gente até hoje eu encontro mais pessoas assim, eu não vou generalizar não, tá? Mas olha, vê o que que vocês acham comigo aí. Quando a gente quer fazer algo diferente, a gente encontra muito mais pessoas para desanimar a gente do que motivar a gente. É verdade ou não é? Gente, eu lembro quando eu comecei a fazer esse negócio da internet, Senhor amado, o que tinha de gente, ah lá, olhava para mim e falava assim, ah lá o blogueirinho, ó, ah lá, mas aqui, ah lá, agora ele é blogueirinho, agora ele é youtuber. Vai vindo. Às vezes é aquela piadinha, sabe aquela piadinha que a pessoa acha que tá abafando, mas a piadinha sem graça, sabe?
você acha muita gente para te desanimar. Eu sempre usei tudo isso ao meu favor. Eu sempre usei isso para mostrar que eu era capaz de fazer diferente. Sempre. Eu sempre usei isso a meu favor. É muito mais fácil ficar desanimado, eu concordo. É mais fácil, é muito mais cômodo de falar assim: ah, verdade, essa pessoa tem razão, verdade, eu não consigo, verdade, eu não sou capaz. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso vai te deixar no mesmo lugar. Então, ao invés de ficar desanimado ou desanimado por não ter apoio, usa a partir de agora isso como motivação. Depois que você estiver lá na crista da onda, vão te pedir até ajuda para você colocar dinheiro e colocar grana no bolso. Mas não deixa isso desanimar, tá bom? Show de bola. A gente tem casos de pessoas que superam aí essa dificuldade. Pô, tem demais da conta, né? Para quem acompanhou aí a minha live de hoje, eu conversei com a Caroline. E olha só que história interessante da Caroline. Ela falou comigo que num primeiro momento ela comprou você como engenheiro em 2020. Olha que história. Ela comprou em 2020, só que não deixou bem alinhado, acordado com o marido dela, e ela pediu a devolução do dinheiro no período da garantia. Olha isso. Por falta de apoio, ela desistiu. E isso acontece, muitos casos disso acontece. Da pessoa comprar, falta de alinhamento, às vezes esconde, às vezes fala mentira que eu falei, aí quando a pessoa descobre, o caldo entorna com força. Você tá doido, o pau quebra. Caso da Carol, ela comprou por falta de alinhamento com o marido dela, ela pediu, ela desistiu. E aí, graças a Deus, ela voltou em 2021, se impôs. Eu acho que o que ela disse para a gente é: olha, agora eu vou fazer. Então, ela pediu apoio, ela não pediu permissão, ela falou com segurança, ela foi lá e fez. E olha que bacana, na primeira ação que ela fez, ela conseguiu recuperar o investimento do curso e mostrou para ele. Então, olha só como que como que ela conseguiu dar a volta por cima, né? No primeiro eu entendo que ela fez errado por ter comprado sem falta de alinhamento, mas quando ela continua acompanhando, e no outro ano, 2021, olha só, perdeu um bom tempo, mas voltou e fez o que tinha que ser feito. Mas da segunda vez, ela pediu apoio, ela não só falou, ela foi lá e fez, e na primeira atividade que ela fez e conseguiu o retorno maior que o investimento que ela fez no curso, ela foi lá e falou para ele, mostrou para ele. Hoje, até notei o nome dele, que acho que é Roberto. Conversei com ela hoje meio-dia, não sei quem acompanhou aí, quem viu aí. Roberto. O Roberto deve ser feliz comigo, porque eles colocaram aí uma grana bem legal no bolso aí, tá bom? E assim, a gente tem muitas outras histórias de pessoas que conseguiram, de alguma forma ali, resultados em relação à falta de apoio. E o que eu falo sempre para vocês é isso, né? Casos e histórias de pessoas que não tinham apoio no começo são muitos aqui. Eu sempre vou ressaltar isso com vocês. E para quem quiser ver mesmo com os próprios olhos, como se diz, dá um pulinho lá no Instagram, no @prof.ezequiel. Tem gente que está acompanhando pelo Instagram. No YouTube também tem muita gente já falando e dizendo sobre isso daí, tá bom? Ah, Ezequiel, mas e o mas? Sempre tem o mas. Sempre tem o mas. Sempre tem o mas. Ó, eu quero fazer, mas vou fazer item por item aqui, tá? Ó, eu quero fazer, Ezequiel, mas eu morro de medo de dar errado. Você tá doido? Eu morro de medo de dar errado. E eu vou lá, falo que eu vou fazer tudo mais, e eu tenho maior medo de dar errado. Complicou tudo. E agora? Não complicou. Você vai pensar duas coisas. O que é pior?
Tem duas coisas que pode acontecer. Continuar do jeito que tá ou ter uma possibilidade de ter uma vida financeira diferente, uma vida financeira nova? Medo. As pessoas acham que medo some, medo simplesmente desaparece. Medo é nosso, medo faz parte do ser humano. Se uma pessoa falar que não tem medo de nada, desconfia dessa pessoa. Todo mundo tem medo de alguma coisa, tá? Medo faz parte, é um instinto de sobrevivência nosso. Então, o que eu aprendi recentemente sobre medo e que faz muito sentido para mim é que medo a gente combate com outro medo. Eu adorei quando eu escutei isso, espero que vocês usem isso na vida de vocês. Medo eu combato com outro medo. Alguém me perguntou no Instagram esse final de semana se eu tinha medo, se eu achava que em algum momento o que eu faço ia dar errado, se eu tinha medo de dar errado, né? E eu falo para vocês categoricamente, né? A cada momento da nossa vida a gente tem medo de alguma coisa dar errado. No meu caso em específico, hoje olhando para trás eu vejo que eu encarei de uma forma, né? Pô, eu tenho dois medos, né? Eu encarei medo com medo. Eu tenho dois medos. Eu tenho medo de dar errado e eu tenho medo da minha vida voltar a ser o que era antes. Qual dos dois que é pior? E eu não aceitava. Eu não queria mais voltar à vida que eu tinha antes. Eu não queria mais trabalhar toda noite. Eu não queria mais que o domingo fosse ruim porque eu estava preocupado com a segunda. Eu não queria mais viajar toda semana. Eu não queria dar aula na faculdade todo dia à noite. Não queria trabalhar com o que eu fazia. Não fazia mais sentido para mim. Então, entre o medo de voltar à vida que eu tinha e o medo que eu ainda tenho, às vezes, de alguma coisa que eu for fazer for dar errado, eu sempre faço esse julgamento comigo aqui. O que é pior? Se for, se a possibilidade, se o medo que você tem, né? Se você não. Por isso que eu falo, isso aqui só funciona para quem realmente quer ter uma vida diferente. A pessoa que quer mais ou menos, que quer só um pouquinho, ela não faz, não. Ela corre, ela vai fazer qualquer outra coisa. Vai assistir jogo de futebol, vai ver novela, vai ver Netflix, ela faz qualquer outra coisa, mas ela corre. Então, para mudar, às vezes tem que doer. Às vezes você não pode aceitar mais. E tem muitos de vocês aqui que talvez estejam nesse ponto. Não dá mais para continuar do jeito que está. Tem que mudar. Não tem outra saída. Tem que mudar. Então, isso é uma coisa que vocês têm que entender. Vocês não vão deixar de ter medo. O medo está aí, ele vai continuar. Agora, veja qual medo que você quer encarar. Medo não vai embora. Medo eu combato com medo. É claro que à medida que vocês vão tendo e adquirindo conhecimento, o medo vai diminuindo. Mas sempre pensa, mudança ela acontece quando você já não aceita mais a situação que você está hoje. Eu mudei muito por conta disso. Eu já não aceitava mais a minha vida ser do jeito que ela era, tá bom? Outra coisa também é o seguinte: às vezes você julga que a pessoa não te acha capaz, né? É a pessoa ou você que acha isso? Muita gente fala isso comigo, né? E é igual eu tô falando com vocês, é muito mais fácil eu achar uma pessoa para me desestimular do que estimular. Então pensa assim comigo assim, é a pessoa que acha que você não é capaz ou tá faltando confiança para você mesmo? Ou é você mesmo que não acredita mais em você? Eu já passei por fases assim. Eu já passei por fases em que não eram as pessoas que duvidavam ou não acreditavam. Eu mesmo me questionava, eu mesmo me julgava, faltava confiança para mim mesmo. Já passei muito por isso, né? E já perdi oportunidades para isso, por isso também. Um exemplo claro que eu dou para vocês aqui foi quando eu fazia doutorado. Quem me acompanha um pouco mais tempo conhece um pouco essa história.
quando eu fazia doutorado, eu tive a oportunidade de estudar fora. O doutorado ele tem uma modalidade de bolsa que chama doutorado sanduíche. Você pode fazer parte da sua pesquisa em uma outra faculdade fora do Brasil, né? Pode ser dentro também, mas a grande parte das pessoas faz fora. E eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche em Portugal. Só que para fazer esse doutorado sanduíche em Portugal, eu teria que ser aprovado numa prova de inglês. E eu, pé de Aquiles do prof aqui, é o tal do inglês. Me viro, mas sempre me achei incapaz, sempre me julguei ruim. E isso foi um negócio que bate, que eu repeti tanto para mim mesmo, eu disse isso para mim tantas e tantas vezes, que eu fui incapaz de passar na prova. Eu não passei na prova e perdi a chance de estudar parte do meu doutorado fora. Ó, cá para nós, ainda bem, porque se eu tivesse passado desse doutorado de sanduíche, vai saber se eu ia estar aqui agora. Foi justamente nessa época que eu comecei a fazer os conteúdos aqui, 2019, e o negócio deslanchou. Talvez se eu estivesse fora do país, dedicado ao doutorado, eu não conseguisse fazer, né? Então, Deus escreve certo por linhas tortas. Hoje eu estou aqui. Mas, assim, é um exemplo muito claro que eu consigo dar para vocês da minha vida, de algo que eu duvidava muito de mim mesmo. Talvez só precisasse de uma pessoa chegar no meu ombro e bater assim e falar assim, ó, vai que você consegue, vai que você é capaz, vai que você pode fazer o que tem que ser feito. Faltou, na época, uma pessoa. E isso aqui comigo vocês não vão encontrar, porque talvez não, eu vou ser a pessoa que vai bater no seu ombro virtualmente, aí, batendo agora e falar assim, olhar no seu olho e falar assim, eu acredito que você é capaz. De verdade. Ó, o poder da comunicação, olhando no seu olho, ó, eu acredito que você seja capaz. Eu acredito. Então, se você está com alguma dúvida de que você não é capaz, eu acredito que você seja capaz. Você tem que fazer a sua parte. Eu não faço a minha parte sozinho, não. Mas eu acredito que você é capaz. Então, muito cuidado. Cuidado para não achar que é a pessoa que está achando que não é, que você não é capaz, quando na verdade é você mesmo que está pensando isso, tá bom? Show de bola. Outra coisa também que a gente acaba escutando muito aqui é: já conversei com meu marido e ele não me ouve ou sempre dá briga, né? Então, lembra lá da frase que a gente já falou: as palavras convencem, mas o evento arrasta. Faz pela pessoa, né? Muitas vezes a gente consegue surpreender alguém falando muito sobre o seguinte: faz por ela. Eu sempre, eu sempre, eu sempre gosto de dizer isso, sabe? Muitas vezes a gente tem que fazer alguma coisa pela pessoa, dar um start, né? Eu não consigo fazer tudo, não, mas às vezes um start dá para fazer. E muito cuidado também para aquele pé ali de Aquiles também, para aquele calcanhar de Aquiles ali, para você já não quero decepcionar e acaba usando isso como amuleto, né? Então, assim, cuidado, 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 cuidado. Bom, Ezequiel, que dica você dá, ou qual o jeito errado de superar esse obstáculo? A gente já falou alguns aqui, mas vou reforçar isso aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, cuidado, né? Jeito errado. Talvez se você não apoia a pessoa que você. Se você também não dá apoio à pessoa que você pede apoio, é difícil de exigir uma coisa, né? Cuidado para não fazer as escondidas. Cuidado com a pessoa que, com os casais que discutem aqui, só o eu, né? Eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo. Muito cuidado com mentira, muito cuidado para não fazer algo que, ao invés de ajudar, vai só piorar. Mentira nesse caso, discutir, pensar só em si próprio, são coisas que normalmente não levam, não levam as pessoas a resultado, não. Nós já falamos disso aqui, então o jeito errado aí é fazer isso. Ó, jeito certo, vou deixar algumas coisas aqui, tá? Algumas dicas para vocês aqui.
dicas aqui, tá? A gente já comentou algumas, vale reforçar. Mostra o benefício na prática. Então, se você for lá no perfil do @Prof. Ezequiel no YouTube, você vai ver depoimentos, você vai ver vídeos, você vai ver lives inteiras, incompletas minhas, sobre isso daqui. Uma dica muito boa, que eu costumo dizer, é essa daqui, ó. Tudo que eu ensino sobre grana no bolso, tudo quando eu falo assim, ó, você consegue colocar 30 mil em grana no bolso usando o seu cartão de crédito. Praticamente tudo que eu falo aqui pode gerar um resultado dobrado se feito em dupla. Olha só que coisa maravilhosa. Pega essa dica. Se eu falo 30 mil por ano usando cartão de crédito sem trabalhar mais de grana no bolso, se você faz com 2 pessoas, você pode dobrar o seu resultado. Você pode ter 60 mil de grana no bolso por ano usando o cartão sem precisar trabalhar mais para isso. Olha que loucura. É um bom incentivo, né? Então, ou seja, o resultado feito em dupla, feito por 2 pessoas, ele tem sim uma capacidade de ser dobrado. Então já é um baita incentivo para você ter o seu parceiro, ter a sua parceira. Então, incentive. Não precisa fazer dobrado, não precisa fazer ao mesmo tempo, não. Tem muita gente que faz primeiro para uma pessoa, depois primeiro faz o marido, depois faz a esposa. Ou o contrário, não tem que ser simultâneo. Mas se 2 pessoas estão fazendo, a chance de ter resultado dobrado é muito grande. A principal dica para você que precisa de apoio, chama a pessoa para participar junto com você. Seja firme, usa os princípios lá. Como fala, faz e pede apoio. Mostra que é importante. Seguindo essa dica minha aqui, eu entendo e acredito que vocês vão conseguir fazer a pessoa viver a mesma atmosfera que vocês estão vivendo e vai ser muito, muito legal, tá bom? E vamos para cima, ó. Hoje eu tô a caráter. Bora! Bora lá!